Amém, irmãos? Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a se assentar. O nosso assunto nessa manhã é as sanguessugas da alma. Talvez alguns irmãos me perguntaram, pastor, onde está esse texto? Eu não conseguia acertar esse não. Normalmente o tema direciona o texto, mas tem o texto para isso aqui. E é interessante que a palavra de Deus, irmãos, ela é completa. A palavra de Deus não é pela metade, ela não... E eu estava pesquisando o que a Bíblia fala de alguns animais, insetos que a Bíblia cita, né? E aí eu fiz uma pesquisa, a Bíblia fala do cordeiro, fala do leão, fala do urso, fala do leopardo, fala da pomba, fala da serpente, fala do jumento, fala do boi, do cachorro, do cão, do cavalo, camelo, águia, cordeiro, e vai por aí afora, né? É muito, né? Piolho, pulga, vespas e sanguessuga. E aí, olha como que a Bíblia é completa. E se nós olharmos aqui, cada um disso aqui traz um ensinamento para nós muito, muito importante. E diante disso, eu queria abrir a palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 30. Capítulo 30, verso 15. Diz assim, vamos ler juntos, só até gritam elas, amém? Amém? Então o texto é esse, as sanguessugas têm duas filhas. Uma tradução vai dizer Dadá, outra tradução vai dizer Dedê. Mas o que aqui, a ênfase aqui é gritam elas, ou seja, é algo que elas sempre querem, né? Não existe não para elas, vão sempre insistir. Mas antes de entrar propriamente dito no contexto, na palavra, eu queria falar um pouquinho do Provérbios 30. O livro de Provérbios, ele foi escrito mais que 90% por Salomão. Salomão, do capítulo 1 até o capítulo 24, ele é o autor direto de Provérbios. Do capítulo 25 até o 29, Salomão escreve, mas há participação de outras pessoas ali. No capítulo 30 e no capítulo 31, não é Salomão que escreve. O capítulo 30 ele é escrito por um homem chamado Agur, e o capítulo 31 por Lamuel. E aí, quem é Agur? Quem foi esse homem? O capítulo 30, Agur, ele é filho de Jaque, uma figura muito pouco conhecida na Bíblia, e ele destaca aqui algumas coisas, algumas reflexões muito profundas e sobre a vida, sobre Deus e sobre a natureza humana. Então vamos no verso 1 do capítulo 30, só para a gente chegar até aqui, para a gente entender como esse homem era sábio. Apesar de não ser Salomão, não se compara à sabedoria de Salomão, mas ele traz um pensamento, ele traz um entendimento muito interessante. Provérbios 30, verso 1 começa assim, ditados de Agur, filho de Jaque, uma advertência. Este homem declarou a Itiel a Ucal. Verso 2, vamos passando. Sou o mais estúpido dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Ele já começa falando aqui que ele é um cara humilde, outra tradução diz que é um cara humilde, simples, não é aquela pessoa que, eu sou melhor do que os outros. Verso 3, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. 4. E aí ele começa a pensar, quem subiu aos céus? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho?
Certamente você sabe. E aí, vou fazer uma comparação aqui com Jó 38. O que este homem aqui, o que Agura aqui, ele pergunta, Deus pergunta a Jó. Deus fala com Jó assim: Jó, onde tu estava quando eu formei os céus? Onde tu estava quando eu criei a terra? Quem é você? Então, Jó questionava, querer entender Deus, e Deus vai lá e responde a Jó. Aqui, Agur faz a mesma pergunta. Verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescenta as palavras dele, do contrário. Ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. E aí, duas coisas te peço. Ó Deus, não me negues antes que eu morra. E aí, olha só o que ele pede, né? Para a gente entender um pouco desse homem. Ele pede duas coisas a Deus antes que morra. A primeira coisa que ele pede, pode passar? Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Que sabedoria, né, irmãos? Pare para pensar que sabedoria. Ser pobre demais é horrível. Agora, ser rico demais é um problema. Ele fala: me dê o necessário. Se não tendo demais, se não tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Aí ele fala: se eu fosse rico, para que eu preciso de Deus? Se eu fosse pobre, eu queria roubar e aí eu desonraria o nome de Deus. Então ele ora pedindo que Deus me dê o necessário. Não fala mal do servo ao Senhor, do contrário, o servo amaldiçoará e você levará a culpa. Aí ele começa a trazer aqui alguns pensamentos da vida cotidiana. E aí nós vamos chegar, pode passar? Pode passar? Pode passar? E aí ele vem falando, pode passar também, do desempenho, da vida cotidiana, dos exemplos cotidianos, e nós chegamos então no verso 15, que é exatamente a reflexão que ele faz sobre as sanguessugas. A sanguessuga tem 2 filhas, Dedê, gritam elas. Dali para baixo já é outro assunto. Então vamos lá. O que é uma sanguessuga? Alguém aqui nunca viu uma sanguessuga? Levanta a mão quem nunca viu. Todo mundo já viu. Não, tem gente que não viu. Bota a foto da sanguessuga para esse povo saber o que é sanguessuga. Aqui está uma sanguessuga, nesse pezinho aqui, olha lá. É aquele bichinho ali. Aquele bichinho chamado sanguessuga, ele tem algumas características muito interessantes. E aí, primeira coisa, ele se prende à pele. E é sanguessuga porque ele puxa o quê? Sangue. Então ele se prende à pele para puxar sangue. E aí é interessante que quando ele gruda na pele, normalmente quando uma abelha te pica, tu sente na hora, não sente? Uma abelha, tu já dá aquele arrepio e você fala: meu Deus. A sanguessuga não. A sanguessuga, ela tem uma anestesia na saliva dela, que contém um analgésico natural, e aí você não vai sentir a mordida dela. Às vezes, pessoas que andam em trilhas, que andam em rios, às vezes não percebem, estão com sanguessuga na perna, no braço. Alguém fala assim: peraí, tem que tirar aqui, ó, porque a pessoa não sente. E aí eu vejo o primeiro problema da sanguessuga: se eu não sinto a picada dela, a mordida dela, como que eu vou saber que eu estou com uma sanguessuga? É o primeiro problema. A segunda característica da sanguessuga, ela tem uma anticoagulação. Ou seja, se ela morder e o sangue coagular, o sangue não vai sair. Mas ela tem uma enzima que impede a coagulação do sangue, permitindo que ela se alimente muito mais tempo, sem a pessoa sentir. Outra coisa também, que a mordida dela pode gerar uma ferida.
E essa ferida é uma porta de entrada para bactérias. Agora, por que Agur falou da sanguessuga? Qual era a intenção desse autor trazer na Bíblia, em Provérbios, um livro de conselhos, de sabedoria? Qual o ensinamento que tem? E aí é muito interessante que nós vamos falar das sanguessugas da alma. As sanguessugas da alma, elas também têm um analgésicozinho que você começa a tirar a vida de você e você não percebe. Ela também tem uma enzima que ela tira a vida de você por muito, muito tempo sem você perceber. Quem nunca cometeu um erro, né? E você fala assim, e quando alguém te fala aí, olha isso aqui. Aí você fala, poxa, realmente você está certo. Eu não tinha percebido isso. Realmente eu falei o que não deveria falar, eu me posicionei de forma que não devia me posicionar. Então, no mundo espiritual, nós vamos chamar essas sanguessugas da alma. São hábitos, são pensamentos, são influências que drenam a nossa vida interior, que tira a alegria da salvação. Um exemplo disso aqui é Davi. Davi, quando ele permitiu uma sanguessuga, né? Na verdade, sim, ele ficou, a sanguessuga colou nele, quando ele viu, ele perdeu a alegria da salvação. E a oração de Davi foi, Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação. Então as sanguessugas da alma têm um propósito de tirar a alegria da salvação, de tirar a tua vida da presença de Deus, de te afastar de Deus, de fazer com que você não sinta mais a alegria de estar na casa do Senhor. E aí a gente separou algumas sanguessugas que a palavra de Deus fala que nos afastam de Deus. A primeira que eu queria falar é a ganância e a idolatria. A ganância é uma sanguessuga na alma, irmãos, que te cega. A idolatria, da mesma forma, lá em Timóteo, diz, 1 Timóteo 6,10, vai dizer o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, essa sanguessuga, ela entra no nosso coração e a gente acha que é uma necessidade. É uma necessidade de trabalhar, é uma necessidade de honrar os compromissos, é uma necessidade de dar conforto à minha família, é uma necessidade. E a gente muda o que é necessidade e a gente fica tão focado naquilo que nós começamos a amar aquilo. E nós começamos a achar que aquilo faz bem. E a palavra de Deus vai dizer que isso é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então a ganância, ela também traz isso. E aí, eu acho muito interessante o que você alimenta em segredo, guarde bem essa frase, o que você alimenta em segredo, um dia dominará a sua vida em público. Então cuidado com aquilo que você alimenta em segredo, que você vai nutrindo em segredo, que você vai deixando acontecer, porque um dia isso vai te dominar de tal forma que publicamente todos vão ver, publicamente todos vão perceber. A sanguessuga faz esse papel, né? Então, a busca desenfreada por bens materiais, por se tornar uma pessoa, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar, que você não tem que honrar suas contas, não, é o contrário. Nós temos essa obrigação, mas nós temos que amar primeiro a Deus em primeiro lugar. É esse o ponto. O segundo ponto, e aqui, irmãos, eu vou falar mais um pouquinho, abertamente, porque eu repito a frase, o que alimenta em segredo, um dia te dominará sua vida em público. E aí, eu vou falar dos vícios e desejos da carne. O desejo da carne é inimigo de Deus. Eu já falei aqui, vou repetir, nós vivemos num mundo hoje que a informação chega muito fácil e muito rápido. Tanto chega coisa boa como chega coisa ruim. Em Gálatas 5,17 vai dizer assim, porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne cobiça
contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Preste atenção, a carne vai cobiçar contra o espírito, e o espírito contra a carne. E aí, a carne vai fazer de tudo para você fazer aquilo que você não quer fazer. O apóstolo Paulo fala isso, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e o que eu quero eu não consigo. Porque a carne é uma luta constante com a carne. Sansão é um exemplo clássico disso. Sua força foi drenada por sua entrega aos desejos. Sua força foi drenada a isso. E aí, as sanguessugas da alma não perdem permissão. As sanguessugas da alma não perdem permissão. Elas entram quando a vigilância espiritual dorme. E aí, eu quero chamar a atenção que quantas vezes nós deixamos de ler a Bíblia para olhar uma rede social? Quantas vezes nós deixamos de orar para fazer algo que não tem importância nenhuma? E nós falamos assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Aí quando você vê teu histórico lá, você ficou 10 horas na rede social em uma semana. 10 horas você lia um livro, 10 horas você lia a Bíblia. Então são quantas coisas que vai. E qual é o perigo disso, irmãos? O perigo disso que hoje existe algo na sociedade moderna que muitas pessoas passam a mão por cima e não veem isso como um problema, não. Porque assim, a sociedade moderna mudou o nome de pecado para o quê? Problema. A sociedade moderna não fala mais pecado, porque pecado, ele precisa ser confessado, ele precisa ser arrependido, precisa gerar uma transformação em Cristo. O problema é um problema, tadinho dele. Tadinho dele, ele tem um problema. Tadinho, ele tem... Não, a Bíblia diz que pecado é pecado e pecado tem nome. E hoje você para pensar, você entra numa rede social, o diabo ele é astuto, meu irmão, ele vai te colocar lá aquilo que te atrai. E nós não temos ideias, irmãos, nós não temos ideias de quantas pessoas que frequentam igrejas são viciadas em pornografia na internet. É um número estrondoso, você quando vai estudar o assunto, é um número tão grande, tão pesado, de pessoas que frequentam igrejas, pessoas que sobem no altar, porque virou um problema e não um pecado. É um problema, ele tem que ir para o psicólogo, tem mesmo. É um problema, ele precisa, tem mesmo. Mas é pecado. E pecado tira vida, e pecado tira comunhão com Deus, e pecado tira intimidade com Deus, e pecado te leva para o inferno. É pecado. Mas as pessoas olham isso hoje com uma normalidade, com algo normal. E aí nós precisamos eliminar essas sanguessugas da nossa vida, nós precisamos cortar isso. Às vezes, você vive num ambiente que um amigo de trabalho te manda um negócio desse. Aí você fala, eu nem abro, né? Eu nem abro. Eu vejo aquela imagem meio turva assim, pastor, eu nem abro. Mas não tem coragem de chegar para um amigo que mandou falar, meu amigo, olha só, eu sou um homem de Deus, não mande isso para mim, que isso não me interessa. Eu fui liberto disso, eu não vivo mais nisso. Não, mas ele se cala. Porque se eu falar com meu amigo, o que ele vai pensar? E aí, é o efeito da sanguessuga da alma que vai tirando a tua vida, vai tirando a tua vida, vai tirando a tua vida. É um vício que você alimenta no secreto, mas um dia te domina em público. Então nós precisamos estar atentos com isso, porque isso é um problema da sociedade moderna hoje. E desculpa o que eu vou falar aqui, irmãos, às vezes a gente fala isso, não, isso é problema de homem. Não é problema de homem, isso tem problema em todos os... homem e mulher vivem esse problema na sociedade moderna. E o pior, quando esse problema está dentro do casamento. Isso destrói, isso mata. Isso é uma sanguessuga que vai te matar, que vai destruir, que vai matar teu relacionamento, vai matar tua vida conjugal com a tua esposa, com teu esposo. Isso vai te destruir. E muitas pessoas passam a mão por cima disso e acham que está tudo certo, não tem problema, o mundo mudou, o mundo evoluiu, e aí vai trazendo uma dificuldade. Vai trazendo.
Então guardem essa frase: as sanguessugas da alma não pedem permissão. Ela entra quando a vigilância espiritual dorme. E como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Porque o Espírito Santo, ele habita no nosso coração. E quando nós pegamos algo que não agrada, o Espírito Santo na hora diz: para. Não é verdade? Não faça. Mas aí você fala assim: só um pouquinho, né? A hora que eu quiser parar, eu paro. A luta. Então, irmãos, cuidado, porque elas vêm, a vigilância espiritual dormiu, elas entram. E aí nós precisamos estar atentos, vigilante espiritualmente. Um outro assunto que é uma sanguessuga é uma pessoa amargurada. Uma pessoa que está tudo muito ruim, sempre mau humor, sempre... Meu irmão, pare para pensar. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Ele diz: as coisas velhas já... Então, vamos parar aqui. As coisas velhas passaram. O que passou? Todo o meu pecado para trás, acabou. Eu estou em Cristo. Isso é motivo de alegria ou não é? De louvar a Deus ou não é? De exaltar ao Senhor ou não é? É. Mas às vezes eu tenho um problema, eu fico amargurado. Às vezes nós deixamos se levar por coisas tão pequenas que geram um mal tão grande na nossa vida que a gente às vezes nem percebe. Às vezes você fica nervoso, de manhã cedo a gente já fica nervoso. Às vezes você já acorda já irritado. Sabe aquela pessoa que está irritada consigo mesmo, que olha no espelho e fala: não te aguento, e fica irritado o resto do dia todo, e às vezes mal-humorado, às vezes amargurado. E às vezes você não percebe, você chega em casa e você é amargurado com a sua esposa, a esposa às vezes é amargurado com o marido, às vezes os filhos amargurados com os pais amargurados com o filho. Isso vai trazendo um peso tão grande que vai te matando. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. E a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 15 assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja, a raiz de amargura, irmãos, ela impede que nós desfrutemos da graça de Deus, que nós louvemos a Deus. Sabe que quando a gente começa a mudar o nosso ponto de vista, e é uma decisão nossa, eu levantei e deu errado, glória a Deus, porque Deus está no controle. Ali na frente, glória a Deus de novo, e glória a Deus. Sabe por quê? A hora que nós começamos a louvar a Deus, o diabo para. Eu não vou ficar tentando ele para quê? Que ele está dando tudo errado lá e está louvando, e está glorificando. Nós precisamos ter o louvor, a adoração nos nossos lábios. Uma vida amargurada, ela é privada da graça de Deus. Ela é privada de sentir a presença de Deus. Ela é privada de desfrutar do amor de Deus. E Deus não te chamou, Deus não te escolheu para você viver sendo privado do amor e da graça dEle. Pelo contrário, Ele nos elegeu, Ele nos adotou, Ele nos chamou de filho. Vós sois meus filhos. Irmão, que coisa maravilhosa isso. Nós precisamos desfrutar da graça de Deus. Outra sanguessuga que mata é a falta de perdão. A falta de perdão na nossa vida, ela faz tanto mal, e às vezes a gente não entende quanto que isso pesa diante de Deus. Às vezes, olha, se a Bíblia fala que a nossa oração pode ser impedida se a gente tiver brigado com a esposa, se briguei com a esposa, ela vai dormir lá, vou dormir aqui, vou orar para dormir. Tua oração não chega a lugar nenhum. A oração é impedida. Você imagina com um coração amargurado que não perdoa. Um coração: pastor, mas aquela pessoa fez tanto mal para mim. Fez, e aí? Pastor, aquilo assim. Ontem eu estava conversando com o irmão lá atrás, com o Júnior, sobre um assunto, e a gente estava tratando um assunto que a gente estava falando assim: Jesus andou com o ladrão da cruz, perdoou lá o ladrão. Sabe o ladrão? Ele perdoou. Sabe a prostituta que foi pega em adultério? Ele fez o quê? Ele perdoou.
E às vezes, nós queremos uma igreja perfeita, no sentido de que todo mundo é bom. Mas todo mundo é pecador, irmãos. Todo mundo é falho. E nós não podemos deixar que isso entre no nosso coração. Nós não podemos. Às vezes alguém vai falar assim: poxa, aquele fulano lá está na igreja. Glória a Deus, meu irmão, porque aquele fulano foi transformado pelo poder da palavra, foi transformado por Deus. É isso que nós precisamos, é que a palavra confronte a trazer transformação, arrependimento. Então, a falta de perdão na nossa vida, a gente carrega isso. E aí eu faço uma pergunta. Cada um vai olhar para dentro de si. Antes de conhecer Cristo, antes de você for resgatado, você tinha pecado ou não tinha? E tem aqui pecados que você fala assim: pastor, eu não posso nem falar o meu pecado porque eu tenho vergonha, não é verdade? Eu tenho vergonha de falar os meus pecados. Porque se nós trouxermos os nossos pecados para presente, para o atual, para hoje, nós não seríamos salvos. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede da graça de Deus. Aí Deus, Ele olha para o homem e fala assim: eu vou perdoar o homem. Eu vou enviar meu filho para pagar um preço, para me perdoar, através do sangue de Jesus, através da morte de Jesus. Aquele homem, aquela mulher, aquele pecador vai ser perdoado. E sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia Jesus morreu na cruz por mim e por você, senão nós não seríamos perdoados do nosso pecado. Jesus não olhou para você pelo que você é, não, Ele te amou, Ele te perdoou. Irmãos, nós temos que exercer esse perdão na nossa vida. Às vezes perdoar é fácil? Não é fácil não, irmãos, mas é necessário. A falta de perdão é uma sanguessuga emocional que corrói relacionamentos e impede a comunhão com Deus. Uma outra sanguessuga é a incredulidade. A incredulidade, ela entra, irmãos, e a gente nem percebe. E aí, nós começamos a não viver mais essa intimidade com Deus. Nós começamos a não crer mais que Deus está no controle. Nós começamos a duvidar das coisas da nossa vida. Nós começamos a ser incrédulos em tudo, naquilo, que dali, não sei, será que é, será que não é? Não, a Bíblia diz lá em Apocalipse 2, 4, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando amamos, nós confiamos. Quando há um verdadeiro amor, há uma entrega. Quando há um verdadeiro amor, as coisas vão fluir. E aí, eu vou dizer mais uma frase para que nós possamos guardar. A alma que se acostuma com o que destrói, deixa de reconhecer o que salva. Isso é muito para refletir. Eu me acostumo tanto com o que destrói, que eu deixo de reconhecer o que salva na minha vida. Eu deixo de amar o que salva. Então, eu preciso entender quais são os efeitos agora dessas sanguessugas na minha vida. O primeiro efeito, irmãos, a sanguessuga na nossa vida vai gerar, a sanguessuga da alma na nossa vida vai gerar frieza. Nós estávamos conversando com os irmãos do departamento de louvor sobre o que é um louvor, o que é. E às vezes a gente não percebe. Nós entramos na igreja e nós viemos na igreja com um propósito: preciso de uma porta de emprego. Poxa, preciso de uma providência financeira, tem que pagar aquela conta. Eu preciso de resolver aquele problema. Eu preciso de uma cura. O médico falou que eu estou com um problema. Eu preciso disso. Aí nós viemos para o culto com a mentalidade do que eu preciso, do que eu necessito. Só que isso não é culto. Não é culto. Culto, sabe o que é? É chegar aqui e falar: Senhor, independente do que eu estou passando, louvado, engrandecido seja o teu nome. Eu estou doente, louvado seja o teu nome. Sabe por quê, irmãos? Jesus morreu na cruz por mim e por você, não foi para me dar um bom emprego, não foi para me dar uma casa nova, não foi para me comprar um carro novo, não foi para me viver bem. Não, Jesus morreu na cruz por mim, sabe por quê? Para que eu seja salvo.
Foi por isso. E não existe nada melhor do que saber: o Senhor me salvou, Ele me resgatou, Ele me amou. E isso requer o quê? Adoração, gratidão. Então nós precisamos deixar a frieza de lado, porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida, nós começamos a ficar frios. Começamos a ficar frios. E aí, irmãos, nós se tornamos um crente morno. Um crente que uma hora está quente, uma hora está frio, e vai esfriando, vai esfriando. Em Apocalipse 3,15 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma das 7 cartas lá, o Senhor escreve isso para aquela igreja: olha, é uma igreja que é morna, uma igreja, não, que pode, que não tem posicionamento. Então nós precisamos tomar cuidado com a frieza. Outro perigo que nós temos que ter, outro efeito que a sanguessuga da alma gera, é perda de discernimento. Que a gente continua vivendo no pecado porque perdemos o discernimento. Ficamos frios espiritualmente, perdemos o discernimento. E aí em Romanos 1:21 diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Às vezes nós estamos tão sem discernimento, e é sem discernimento quando nós chegamos aqui com um propósito de pedir e não adorar. Quando eu venho na casa do Senhor com o propósito de pedir, você é um filho interesseiro de Deus. Mas quando eu venho aqui com o propósito de adorar, Deus vai prover segundo a sua vontade na sua vida. Deus vai estar sempre no controle. Então cuidado com essa perda de discernimento, porque o texto diz: porque tendo conhecido a Deus e não glorificaram como Deus. Isso é um perigo, irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas quando surge a primeira luta, já não estou mais acreditando em Deus. Imagina que, vou dar um exemplo de Jó. Jó tinha tudo, estava tudo perfeito para Jó. De repente, o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Perdeu o filho, perdeu riqueza, perdeu tudo, ficou doente. Aí Deus deixou de ser Deus? Não. E a resposta dele, quando a mulher falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele fala: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Nós não podemos ser cristão apenas quando tudo vai bem na nossa vida. A melhor hora de você mostrar que é cristão, quando tudo está dando ruim, está dando difícil, está dando errado, mas eu estou dizendo: eu tenho um Deus que cuida de todas as coisas. Mas Miguel está dando tudo errado, mas eu tenho um Deus que está à frente de todas as coisas. Mas está dando errado, mas louvado seja Deus, Ele está à frente. E com Deus à frente, meu irmão, nunca dá errado, vai dar certo. São ciclos, são momentos da nossa vida que passamos, são as estações, como foi falado aqui ontem. Cada estação tem um propósito. O outro efeito da sanguessuga espiritual é o isolamento. A pessoa vai se escondendo, vai ficando mais quietinha, já não começa a vir nos cultos, já você pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Mas não está tudo bem, está tudo ruim. Então a pessoa vai se isolando, né? E aí, em Provérbios 18, fala: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A pessoa, quando se isola, ela vai ficar olhando só para dentro dela. Uma vez eu tive um professor, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Porque as pessoas falavam, né? Ele falava assim: amanhã, a semana de prova. Aí ele falava: a matéria da prova. Professor, não vai dar tempo de estudar. Ele fala: se você pensar assim, não vai dar tempo. Se você ter a mentalidade que não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você ter a mentalidade que você não vai chegar lá, você não vai chegar lá, porque você já não está crendo nem em você. Então, o que ele diz é o seguinte: se eu parar aqui e falar assim: eu estou passando mal, eu estou passando mal, eu estou passando mal, ele falou: tem que chamar o SAMU para te levar depois, porque você vai passar mal. Então, nós temos que ter um pensamento de que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que está à frente. Eu sirvo um Deus que muda tempos e estações. E por último, o reflexo da sanguessuga espiritual
é a destruição moral. A sanguessuga, ela vai te jogar lá embaixo. A palavra de Deus fala em Efésios 4,19, diz assim: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando você perde a sensibilidade, você já não consegue mais discernir, né, aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. E isso te joga no fundo do poço. E aí, uma pergunta para nós nessa manhã: como podemos vencer as sanguessugas da alma? Se eu não sinto, se ela tem um efeito analgésico, se ela tira o sangue, se ela só traz, como que eu vou? Você imagina uma sanguessuga nas tuas costas, você está vendo? Você não está vendo, não está sentindo, mas ela está tendo efeito. E aí, irmãos, a primeira coisa nós precisamos buscar do Senhor. Porque quando nós temos o Espírito testifica nos nossos corações aquilo que convém e o que não convém. E nós precisamos começar a tirar, a eliminar essas sanguessugas da nossa alma. Eu tenho certeza aqui que durante a mensagem, nós começamos a pensar já em algumas sanguessugas que nós temos. Eu preciso tirar isso aqui da minha vida. Eu preciso mudar esse comportamento aqui. Eu preciso isso aqui. A amizade que não glorifica. Cuidado com as coisas da internet. Cuidado com rede social. Cuidado com o que você vê, né? A gente faz uma pergunta no Homem ao Máximo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Fala, quem é você quando está você sozinho? E aí, como vencer isso? A primeira coisa é arrependimento genuíno. É necessário, irmãos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. Se nós não se arrependermos, nós não temos pecados apagados, pecados perdoados. E aí, o problema é que a gente quer se arrepender, mas nós temos medo de confessar o pecado. Aí nós vamos fazer uma oração muito superficial. Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não, pecado tem nome. Confesse o pecado, abre os seus lábios, confesse, abre mão dessa sanguessuga na sua vida. Um outro remédio para isso é: esteja reabastecido pela palavra de Deus. Não leia só a Bíblia, meus irmãos. Num domingo, quando a gente abre aqui, tenha o costume de ler a palavra de Deus, tenha o costume de fazer o devocional, tenha o costume de orar, de estar íntimo da palavra, de manusear a palavra de Deus. Tem gente que não usa a Bíblia, se mandar abrir em Naum, não sabe onde está. Não sabe. Mas a Bíblia, tem esse livro na Bíblia? Aí o irmão está na Bíblia. Então, assim, nós precisamos estar reabastecidos da palavra, de buscar a palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra. A palavra de Deus fala em Mateus 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que vai me confrontar. É a palavra que vai fazer eu me olhar no espelho e ver o que eu preciso mudar na minha vida. Não é o convencimento do homem. Não é a palavra, só a palavra tem poder de transformar a vida do homem. A terceira dica que nós damos para a nossa vida prática é vida de oração e comunhão. Às vezes nós achamos que, orar eu oro. Eu estou dirigindo, estou orando. Eu estou trabalhando, estou orando. Isso não é oração, isso é comunhão. Oração é você parar, dobrar os seus joelhos e orar. Isso é oração. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E no mundo moderno a gente vive um cessamento das orações. No mundo moderno a gente vive que a oração não é tão importante. A oração é necessária, mas não é tão importante. É necessária no momento quando tudo está errado, quando tudo está dando ruim, aí tu ora. Não é isso, o evangelho não é isso. Orai sem cessar. A ausência de oração é o convite silencioso para que as sanguessugas se instalam. É um convite silencioso para ela ir se instalar. Uma outra orientação prática: confesse os vossos pecados. Talvez você fale assim, pastor, eu não vou confessar isso. Não, às vezes, confesse com a esposa, confesse com os filhos. Em Tiago 5,16 fala, confessai as vossas culpas uns aos outros.
é necessário que haja confissão dos pecados. E uma das coisas que não pode faltar para a aplicação prática é uma entrega total a Deus. Mateus 22, 37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus não quer 10% do teu tempo, Deus não quer 10% do teu dinheiro, Deus não quer 10% da tua dedicação. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí, uma vez uma pessoa falou para mim, ele disse assim, o dízimo é obrigatório no Velho Testamento, no Novo Testamento não é obrigatório. No Novo Testamento não tem um versículo, um texto que obriga a dar dízimo. E aí o pastor falou, é verdade, não tem. Porque lá no Velho Testamento havia uma lei, no Novo Testamento há a graça. E sabe o que é a graça? É o reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. E aí ele usou esse texto, ele usou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando você ama alguém, você faz por migalhas? Quando eu amo alguém, eu faço, quem é casado aqui vai entender o que eu vou falar. Você ama a sua esposa, aí sua esposa fala assim, estou com vontade de comer um doce. Aí o que você faz? Vai comprar o doce, procura o melhor doce que tem. Não, aí você chega em casa com aquele doce, a esposa vai comer aquele doce, não vai? Come o doce, depois ela vai reclamar, dizendo assim, tu sabe que eu estava de dieta, que se engorda, mas tu já fez ao agrado dela. Mas assim, isso é uma entrega total. Ou a esposa fala assim, estou com vontade de comer um doce, você fala assim, faz? Você faz pela metade? Quando o filho pede alguma coisa, o pai não tem vontade de fazer aquilo, se rebenta todo, trabalha, faz hora extra, muda aquilo, mas para chegar para o filho e falar assim, toma aqui. O pai conseguiu, né? É amor, é uma entrega total. Aí por que para Deus a gente quer pôr limite? Eu vou dar para Deus, não, a Bíblia fala 10% do meu tempo, hein? Não, é uma entrega total, é uma entrega de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o papel daquele que, sim, Deus morreu, Deus enviou o seu filho a morrer por mim. Como eu posso ser grato a Deus? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu vou dar ao Senhor? E aí, o departamento pode vir, que a gente vai fechar, uma frase para a gente refletir. Deus não quer apenas te livrar do que te drena, Ele quer te encher do que te transforma. Então preste bem atenção. Deus não quer apenas te livrar daquilo que te faz mal, daquilo que te esvazia, daquilo que te prende. Deus quer te encher do que te transforma. Então é isso que nós precisamos entender. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos sendo drenados, para sermos fracos, derrotados, mal-humorados, amargurados. Não. Deus nos chamou para sermos fonte da vida. Deus nos chamou para transformar, para sermos pontes. Deus nos chamou para fazer diferença. Deus chamou para ser o sal da terra. Deus chamou para fazer diferença. Então, a palavra desta manhã é para que nós tomemos cuidados com as sanguessugas da alma. E cada um de nós somos adultos, somos maduros, cada um de nós sabemos quais são as sanguessugas que eu preciso eliminar da minha vida. Quais são os contatos que eu preciso tirar? Quais são as amizades que eu preciso me afastar? Quais são os amigos lá que eu preciso excluir? Nós sabemos. Que você nesta manhã possa entender que Deus não quer apenas te livrar daquilo que te drena, mas Ele quer te encher do que transforma. Amém? Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor.
Coloca a sua vida diante do Senhor. Se entrega ao Senhor. Jesus, quero declarar teu nome. O nome dele está acima de todas as coisas. Sobre toda mente e coração. Aleluia, Senhor. Pois sei que existe paz em tua presença. Pode estar dando tudo errado, mas na presença de Deus a paz. Clamo, Jesus. Santo és o teu nome, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Quebra, meu irmão. Deus é maior na tua vida. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele é poderoso para destruir cadeias, Destrói cadeias, para dissipar as trevas. Dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Declare o nome do Senhor na sua vida. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Toda a igreja proclamando agora: teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Aleluia. Toda a igreja louvando. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Teu nome é cura. Ele é poderoso. É poderoso. Ele é vida. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias. Destrói cadeias. Ele dissipa as trevas. Aleluia. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Aleluia, Senhor. A igreja adorando, glorificando o nome do Senhor. Louvado é teu nome, Santo és o teu nome, Senhor. Irmãos, hoje é o dia de nós participarmos da mesa do Senhor. E a ceia, ela não pode ser apenas um símbolo do pão e do vinho. Mas a mesa do Senhor tem um significado muito mais profundo do que isso. O primeiro significado é que Jesus morreu para remir os nossos pecados. Ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, quando nós viermos pegar os elementos, venha com o coração grato, de gratidão, de louvor a Deus, porque Ele pagou um preço por mim. Pastor, mas eu estou com algumas sanguessugas, vem repreendendo elas até aqui. Cristo é mais forte do que isso. Senhor, isso não vai mais afetar a minha vida, é uma decisão sua, porque o pecado não te domina. Jesus Cristo está à frente de todas as coisas. Ele é que tem poder. Então, quando você pegar os elementos, venha orando, venha em comunhão. E o segundo significado da ceia é uma marca de uma promessa. Uma promessa de que Jesus vai voltar, que nós estaremos na glória com Ele. Que nós precisamos lembrar disso também. Há uma promessa. Pode estar tudo dando errado nessa vida, mas lá na eternidade vai dar tudo certo. É para lá que nós vamos. Então, é um tempo, é um ciclo. Amém? Pedir aqui os pastores e presbíteros para orar pelos elementos.